Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desespero e a dor, como aprender a lidar com esses desafios que fazem parte da vida de todos. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender e crescer com os ensinamentos de mais alto. Que a Tua luz se faça presente em nosso derredor e que consigamos, Senhor, trazer para a prática do nosso dia a dia as bênçãos de mais alto, as inspirações de amor e levar a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Desespero. Provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que o conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. O desespero é comparável a um certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que hospedem na própria alma. Em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas e muitas vezes separando os entes amados ao invés de uni-los. Nos eventos sociais que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária se fossem postas em prática no imediatismo com que são exigidas. As reivindicações justas costumam antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhe caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes, encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos no doente que precisa de disciplina em favor da própria cura. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Que assim seja. Bem, o que esse texto lindo que Emmanuel comenta vem nos ensinar? Jesus nos disse que os aflitos serão consolados, mas para sermos consolados, ou para recebermos qualquer coisa da espiritualidade de mais alto, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não estivermos fazendo o que nos cabe, do lado de lá, eles não conseguem, mesmo querendo auxiliar. É a mesma coisa. Eu preciso de ajuda para conseguir recursos, mas eu não busco trabalho e não quero trabalhar. Então, não tem como ninguém auxiliar se eu estou inerte na minha situação. O desejo, ele precisa, para o bem, claro, precisa estar acompanhado de ações, atitudes, palavras. A partir daí, a gente começa um ciclo virtuoso onde nós podemos ser auxiliados. Isso vale para as dores e dificuldades. Não é segredo para ninguém que nós, muitas vezes, aprendemos com as dificuldades e dores muito mais do que com as situações boas e alegres. Se nos faz crescer, evoluir, aprender alguma coisa para sermos melhores, as dores são boas ferramentas. Então, mesmo com a dificuldade, elas podem ser muito úteis para a nossa evolução, para nos tornarmos melhores. Ninguém quer escolher a dor voluntariamente, mas a selecionamos automaticamente quando não fazemos o que precisamos por amor, por estudo, por esforço. E aí a dor precisa vir. E no mundo como o nosso, dores e desafios fazem parte. Sendo assim, nós vamos passar por eles. Todos vão perder alguém, nós vamos passar por doenças, nós vamos morrer, desencarnar, sair deste corpo e assim por diante. Vai acontecer para todos. Mas como lidar com isso é uma escolha pessoal. E o que esse texto vem nos falar? Que lidar com a dor, com a inconformação e o desespero sem ter a paciência
de esperar as formas e agir gradativamente para soluções aparecerem, é um equívoco. Porque isso vai fechar portas, vai gerar resultados que ainda não estão maduros, vai gerar retornos, às vezes, exasperados, que não é exatamente aquilo que se esperava. E acaba gerando uma cota extra de sofrimento para algo que poderia ser construtivo, nos fazer crescer, amadurecer e evoluir. Portanto, o desespero nunca vai ser um bom conselheiro. Fácil? Não é. Eu não acho simples controlar desespero em determinadas situações, né? Você está passando por uma grande perda, por uma dor muito grande, uma doença ou algo muito desafiador. Não é fácil controlar, mas é só com a paciência e o treino para controlar, para o desespero não tomar conta e fazendo o que precisa ser feito em cada passo, é que nós podemos aprender e receber ajuda de mais alto para sairmos dos nossos desafios da melhor forma possível. Lembrando que tudo passa, de um jeito ou de outro, tudo vai passar. Se até nós vamos passar, tudo vai passar de alguma forma, né? Então, o que esse evangelho vem nos falar é que a dor pode ser uma ferramenta necessária e o desespero é exatamente a forma errada de lidar com as dores que acontecem na vida de todos. Vamos esforçar para aprender e fazer melhor, né? E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é: escute, amigo. Escute, amigo de bom coração. Não há dor que não exista para auxiliar, e não há problema que não possa se solucionar. Anime-se e firme os seus passos. Por mais que existam problemas na sua vida, haverá sempre apoio da eterna bondade que se faz em infinita claridade quando a criatura confia em Deus. E um dia, de plena consciência no mundo espiritual, verá que valeu a pena lutar por compreender que é de nossa opção a palavra sofrer, por ser uma resposta negativa da dor, e todas as chagas abertas e bem suportadas darão espaço a pontos cintilantes, marcados pela fé nos momentos vacilantes, que nos fez escalar e entender o amor. Alice Couto. Que assim seja. Texto lindo, né? Poema singelo, lindo, que vem falar exatamente o que refletimos no Evangelho. A dor, ela pode se tornar pontos cintilantes e até grandes virtudes na nossa alma. Mas para isso acontecer, nós temos que aprender a lidar com a dor com resiliência. Quando nós não deixamos o desespero tomar conta, fazemos orações, treinamos a paciência, essa dor, que todas elas têm o potencial de nos ensinar algo, pode se tornar exatamente a chave mestra para lá na frente olharmos para trás. Eu passei por aqueles desafios, por aquelas dores e dificuldades, mas eu me tornei melhor. Eu sou quem eu sou hoje, muito melhor do que eu fui, porque eu aprendi a passar por aquelas dores com um pouco mais de paciência, de amor, com mais leveza. Então, é o treino da nossa vida. Nós estamos aqui para evoluir. E a ferramenta na Terra ainda faz parte a dor e o sofrimento. Então, aprender a passar por isso é o desafio que nós temos que lidar, todos nós, né? Não adianta. E que a gente possa, então, ter mais leveza, sempre fazendo a nossa parte, mas em oração, em comunicação direta com nossos mentores, anjo de guarda, com mais alto, para que a gente consiga aspirar essa força que a gente precisa para seguir e fazer melhor em cada desafio. Vamos em frente. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Crise, Trauma e Desafio. : uma abordagem de resiliência relacional para cura, transformação e crescimento. Esse artigo científico ele foi publicado no Smith College Studies in Social Work, que quer dizer, em português, Estudos de Serviço Social do Smith College, pela autora Froma Walsh. Bem, o que essa autora nos traz de interessante? Ela, mais primordialmente, desenvolveu estratégias e técnicas para lidar com as dores e desafios, com os traumas que todos nós passamos,
de uma forma mais leve através do conceito de resiliência, que é adaptar-se à situação da melhor forma. Como? Olhando para os desafios como algo que vai nos dar um benefício, um melhoramento ali na frente. E ela fala que essa transcendência e espiritualidade que a gente tem dentro de si, que todos podemos despertar, é uma ferramenta para aceitar e entender esse futuro, esse crescimento. Então, tanto olhando para o passado, que nós evoluímos, quanto entendendo que a dor que nós passamos, o trauma que nós passamos ontem e hoje, podem se tornar ferramentas úteis para conquistarmos algo melhor adiante, isso traz leveza, traz mais tranquilidade para passar. E é claro, aí os psicólogos, os terapeutas têm ferramentas para colocar isso em prática na vida de cada um. Cada um tem o seu sistema, a sua forma de lidar. Então, corroborando o Evangelho, a ciência mostra que aprender a ter paciência, resiliência nos desafios e dores da vida, levando embora o desespero, é a ferramenta-chave para aprendermos a evoluir com os problemas e desafios da vida de todos nós. Que a ciência e a espiritualidade possam sempre nos guiar, que razão e crença e espiritualidade na alma sejam unidos em todos nós para a evolução. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com esses ensinamentos benditos. Guia, orienta e abençoa a cada um que nos acompanha nas suas necessidades, a cada irmão que nos rodeia, e abençoe o nosso planeta, a todos aqueles que trabalham pelo bem para amparar e auxiliar e guiar. E assim, Senhor, que consigamos aprender a levar mais o Teu amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.